Obrigada. Eu sou professora de didática lá da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e entre umas das referências que eu tenho, a professora Cristina, eu tenho muito orgulho porque você é baiana que nem eu, né? Então, você ser minha referência, buscar referência dentro do meu espaço, para mim também é muito importante. Professora Selma, professora Maria, mas você é uma das minhas grandes referências. E aí eu vou apresentar um pouco Cristina, que eu acho que todo mundo conhece, né? Cristina é conhecida. Cristina é pedagoga, mestre e doutora em educação pela Universidade Federal da Bahia, onde é professora titular de didática, pós-doutorado na Universidade de Paris 5, pela Universidade de Montreal, professora visitante sênior da Universidade de Montreal, pesquisadora produtividade do CNPq, diretora científica da Associação Nacional de Didática e Práticas de Ensino, a ANDIP, pesquisadora do Laboratório Interdisciplinar de Pesquisa sobre Ensino Superior, LIRES, Universidade de Montreal, publicou 18 livros na área educacional, organizou 6 dossiês em revistas científicas, escreveu 4 livros de literatura infantil e 2 livros de poemas, professora permanente do programa de pós-graduação da Faculdade de Educação da UFBA, do qual foi vice-coordenadora de 2019 a 2021, foi até 2025, coordenadora do Núcleo de Formação e Assessoria Pedagógica no FAP da Universidade Federal da Bahia, é coordenadora do GT4 de Didática da AMPED, coordenou a pesquisa realizada com a ANDIP, a didática na formação de professores e professoras, um estudo sobre a didática nos currículos do curso de Pedagogia em Universidades Federais, financiado pelo CNPq. É autora da pesquisa Assessoria e Formação Pedagógica Universitária em Universidades Federais do Nordeste do Brasil, financiamento do CNPq e do Projeto Casulo, incubadora de talentos literários com a Escola Pública e Biblioteca Municipal de Cachoeira da Bahia. A professora Cristina tem um currículo louvável e uma das coisas mais bonitas que ela faz é cantar. Quem nunca viu, aproveite. Outro dia eu vi um show na internet dela cantando Rita Lee e, gente, eu disse, olha para isso, olha para a Cris. Olha para a Cris cantando Rita muito lindamente. Então, Cris tem várias facetas. E eu vou apresentar também logo o Leonardo para a gente continuar. Léo é pedagogo, mestre e doutor em educação com estágio de pós-doutorado em teoria da pedagogia, é professor adjunto da Universidade Federal da Paraíba, junto ao Departamento de Habilitações Pedagógicas do Centro de Educação, atuando também como professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação, coordena o Grupo de Estudos e Pesquisas em Pedagogia, Trabalho Educativo e Sociedade, integra a Rede Nacional de Pesquisa em Pedagogia, REPED, e a Associação Nacional de Didática e Práticas de Ensino. Léo também é um fofo e é uma das pessoas mais doces que eu conheci, que eu conheço na REPED. Obrigada. Enfim, a gente vai ter uma discussão aqui sobre didática, a epistemologia da didática, os pressupostos formativos epistemológicos e disciplinares. A gente vai se organizar em 2 falas, a fala da professora Cristina com a fala do professor Leonardo. Nós já estamos 11 horas, nossa programação está aqui até as 12h15, eu acho que vocês poderiam cada um ficar com 20 minutos, 25 minutos para a fala, depois abrir se alguém quiser pontuar alguma questão, né? Ouvir é bom, né? A gente se empolga também na hora de falar. E aí a gente começa com você, Cris? Começa com o Léo? Assim, da forma que vocês organizaram. Então, o slide que eu te mandei, aqui, já está aqui? É esse daí mesmo, que é o de Léo. Então tá, gente, vamos ouvir. Obrigada. Bom dia a todas as pessoas. Muito obrigado, Cássia, pela apresentação tão gentil. É uma honra dividir esse espaço de interlocução com Cristina Dávila e com você. Nessas referências acadêmicas e afetivas a gente vai se construindo, não é? Como grupo, como rede. E não posso deixar de começar esse diálogo enaltecendo a
organização desse evento na pessoa da professora Daisy e da professora Aline, né, a partir das quais eu estendo, né, a minha saudação a toda a equipe de monitoria, de professores, né, de colegas, parceiros das demais instituições que juntas estão aqui, né, sustentando esse importante e qualificado espaço de diálogo sobre a pedagogia. E o tema que a gente vai explorar hoje me atravessa de diferentes formas, né? E frequenta as minhas produções há pelo menos uma década, de modo que eu tentei sistematizar a partir de uma analogia entre o cosmos e a pedagogia, uma questão que me parece basilar, que é qual o lugar da didática como disciplina científica no âmbito da pedagogia como ciência. E por que eu fiz essa escolha? Porque recentemente eu assisti a um filme chamado Devoradores de Estrelas. Provavelmente algumas e alguns de vocês assistiram porque esteve em exibição recente no cinema. Esse filme tem uma narrativa interessante, é uma narrativa de sci-fi, né, ficção científica, em que um cientista em que uma substância que não é conhecida começa a devorar as estrelas e com isso ameaçar qualquer forma de vida, né, no universo. E aí a única pessoa que detém uma capacidade explicativa por conta de pesquisas desenvolvidas no âmbito da astronomia é um professor de crianças, né, que depois de um processo de desengajamento acadêmico vai até a escola para se reconectar com aquilo que lhe parecia fazer sentido. E eu não vou dar spoilers do filme, mas vou dizer como ele termina de forma geral. Ele também termina aludindo o papel da educação como uma antropotécnica, ou seja, aquilo que nos constitui como sujeitos de linguagem, porque depois que ele viaja pelo espaço, ele chega até um planeta em que ele precisa ensinar a pedras sobre a civilização humana. Então essa epopeia, né, cósmica, ela começa numa sala de aula e termina num outro tipo de sala de aula em que as relações educativas são fundamentais para a gente se compreender como sujeitos de trocas, né? Sujeitos de interação. Então eu vou pedir para que avancem e vou explorando a partir dessa analogia a relação que a gente vai tentar construir, né? Então o cosmos é formado, né, por uma quantidade imensurável de matéria, né, e de elementos que a gente, inclusive, não consegue observar em função da sua complexidade, né? E aí, com esse primeiro elemento, eu quero situar o sentido da educação, né, como um ecossistema de saberes e de experiências que se inscrevem na própria constituição da história humana, né? Aquilo que a gente classifica de educação é um fenômeno que se articula a cultura, as formas de socialização, né, a produção da linguagem, a transmissão histórica, portanto, aquilo que nos faz sujeitos pertencentes a um determinado caminho, determinada trajetória comum, né, a partir da qual a gente é capaz de contar sobre quem nós somos e nos identificar uns com os outros. Esse fenômeno ele é inesgotável, assim como o cosmos também, né? Nós não temos tecnologia suficiente para observar todo o cosmos. O que a gente sabe a partir da astrofísica é uma direção geral do desenvolvimento do cosmos pela expansão da matéria observável e também da matéria escura, né? Então esse fenômeno envolve múltiplas relações entre ensinar, aprender
aprender, formar, socializar, produzir cultura, desenvolver conhecimentos, transformar sujeitos, sociedades, né? E assim como o universo permanece em constante expansão, a educação também se desenvolve no contexto das relações sociais de modo plural, de modo diversificado e desafiado, né, pela condição do presente. Pode seguir. E aí, parte do universo observável é composto também por um tipo de matéria que a astrofísica classifica de matéria escura, né, que é aquilo que sustenta, que a gente vai entender como aquilo que sustenta a educação, mas que não é imediatamente visível. Apesar da matéria escura não ser visível, ela exerce uma força gravitacional, porque ela estabelece uma curva no tempo e no espaço. Não vou poder desenvolver esses temas de astronomia com vocês por conta do tempo, mas para nos comunicarmos, eu acho que a analogia funciona da seguinte forma: a matéria escura é aquilo que a gente não vê, mas que exerce uma força estruturante no modo como o universo funciona, não é? Na cosmologia, a maior parte do universo é constituída por matéria escura e energia escura. Não as vemos, nós sabemos que estruturam o universo. Na educação também existem forças invisíveis, nem tão invisíveis assim, quando a gente estabelece um olhar crítico em torno delas, não é? Como as ideologias, as relações de poder, as concepções de ser humano, os projetos de sociedade, as formas de cultura, de linguagem, não é? Então, o processo educativo, como um fenômeno social e humano, ele vai integrar, não é, um conjunto de elementos que o sustentam do ponto de vista de prática cultural, que precisam ser concebidos reflexivamente. Pode avançar. E aí, o universo é formado por um conjunto imensurável de galáxias. Uma dessas galáxias a gente vai nomear de pedagogia. Há outras tantas: psicologia, sociologia, filosofia, entre outras, né? Então, nessa galáxia da pedagogia, nós temos ali um sistema que organiza um conjunto de referências sobre os processos educativos, né? Uma galáxia é formada por múltiplas estrelas, né, que são astros que constituem em torno de si, não é, sistemas planetários. Então, assim como uma galáxia possui gravidade suficiente para manter bilhões de estrelas articuladas, a pedagogia possui densidade epistemológica suficiente para integrar diferentes conhecimentos acerca da formação humana. O que a gente chama de pedagogia hoje se inscreve num léxico um tanto cacofônico, em que a gente compartilha poucos elementos comuns que funcionem como base para estabelecer consensos conceituais, né? Mas partindo da compreensão que a rede, na qual a rede se fundamenta, da pedagogia como ciência, né? Esse saber se desenvolve por meio da atividade investigativa que tem como objeto a praxis social da educação, né? Movimento esse que interliga pelo menos 6 principais elementos constitutivos, né? Os contextos educativos, os sujeitos educativos, os saberes, os modos de ação, as intencionalidades e as implicações derivadas dessas intencionalidades. Então, eu costumo pensar os sistemas pedagógicos a partir da integração de pelo menos esses 6 elementos, que podem ser desdobrados, né, de diferentes formas, mas que guardam aí uma certa moldura, né, que formam uma certa moldura para a gente localizar o objeto da própria pedagogia, que não é o estudo da educação simplesmente como uma denominação de um processo no interior da análise, por exemplo, de outras questões, a exemplo da própria socialização cultural, né, que a gente entende que tem na educação como um dos seus principais mecanismos, mas que ocorre mediante trocas interativas entre os sujeitos em diferentes tempos e espaços.
A educação que a pedagogia assume como objeto é uma prática intencional, deliberada, né, que incide diretamente no desenvolvimento humano e nas condições sociais e individuais de existência. Portanto, a educação para a qual a pedagogia se volta como objeto é uma decisão ética, antropológica, educativa, não é, que vai se desdobrar em diferentes modos de ação. Portanto, a pedagogia concebe a educação como um processo, ou, portanto, como uma manifestação de processualidade em que esses 6 elementos, entre outros, que possam ser denominados, se articulam, né? A pedagogia organiza perguntas, constrói teorias e produz, por meio dessa focalização analítica, inteligibilidade decisória, ou seja, um tipo de referência situacional que nos possibilita intervir de modo intencional nas práticas educativas e direcioná-las dentro da nossa concepção de sociedade para finalidades emancipatórias. Sua força gravitacional, pode voltar um pouquinho, sua força gravitacional impede que os diferentes conhecimentos educativos se dispersem. É justamente a força gravitacional que vai permitir que essas diferentes estrelas continuem orbitando, né, as galáxias, mesmo que eventualmente elas se desprendam da gravidade e se desintegrem, o que indica um próprio movimento histórico também de recomposição do campo, né, nessa metáfora. Então, na pedagogia, a gravidade corresponde a uma pergunta fundamental: como se produz intencionalmente a formação humana? Por que eu associei gravidade à intencionalidade? Porque eu entendo que aquilo que estabelece sentido para o mundo da pedagogia, ou para a galáxia da pedagogia, é a finalidade ou a intenção que se expressa nas escolhas teórico-metodológicas, não é, que vão se configurando no campo das práticas, né? Sem a clareza da intencionalidade, que é o plano em que a gente constrói e atribui sentido, não é, àquilo que a gente faz, àquilo que a gente pensa, ao modo pelo qual a gente se conecta educativamente uns com os outros, esse conjunto de elementos associados ao estudo da educação enfrenta uma condição de fragmentação, de desestabilidade e de confusão epistemológica. Pode seguir. E aí, a galáxia é constituída, como eu disse para vocês, por múltiplas estrelas, que a gente pode entender como os campos, né, que configuram a própria pedagogia. As estrelas são astros que produzem sua própria energia, né, por meio da fusão energética. Então, da mesma forma, teoria da educação, didática, currículo, gestão, formação, educação inclusiva e outras tantas dimensões analítico-organizativas dos processos educativos são uma espécie de estrelas que iluminam dimensões específicas dessa prática, né? E elas não existem isoladamente, justamente pela gravidade da pedagogia, por aquilo que nasce da pedagogia como uma intenção organizadora, estruturante de como esses diferentes campos podem dialogar em torno de uma problemática fundamental e complexa, que é multireferencial por natureza, que é a formação humana. E aí a gente precisa, do meu ponto de vista, distinguir educação e formação humana para compreender que a educação é um modo de formação humana, é uma possibilidade de alcançar a formação humana, né? Que tem a ver com uma condição humanizante, que expressa a nossa própria natureza antropológica, né? A professora Selma costuma discutir isso reiteradamente, né? Nós somos os únicos animais que se educam entre si. Portanto, a educação constitui a possibilidade do humano, mas essa educação precisa ser pensada como mediação para a formação humana, portanto, como um processo que
possibilita, né, o desenvolvimento da autonomia, do senso de colaboratividade, do pertencimento sociocomunitário, né, da análise crítica da realidade na qual esses sujeitos estão se constituindo, tanto individual quanto coletivamente. Pode seguir. E aí a gente chega à didática, né? A didática como uma estrela, né, da galáxia da pedagogia, né? E aí a gente vai pensar, né, essa estrela didática, né, como um astro que não reflete luz, mas que produz luz, né? Ela transforma matéria em energia por fusão nuclear. Na pedagogia acontece algo semelhante. A didática transforma conhecimento científico, currículo, cultura, experiências, necessidades sociais em aprendizagem, por meio do ensino, que é uma prática intencional, entre outras tantas manifestações processuais da pedagogia, estruturante dessa disciplina que é a didática. O tempo? Pode seguir, então. Eu achei que eu ainda estava em 10 minutos. Bom, então assim como o sistema solar, né, nós temos em torno dessa estrela que é a didática, um conjunto de planetas, né, de planetas que orbitam em função da força gravitacional da didática, que só existe em função da própria força gravitacional da pedagogia, que é a base de intencionalidade epistêmica para a constituição do campo disciplinar da didática. Por que é importante pensar na didática como campo disciplinar? A gente talvez tenha uma certa reticência em relação à noção de disciplinaridade, dados usos sociais, né, que enrijeceram as fronteiras disciplinares a partir dos sistemas da ciência modélica. Mas é a disciplina que organiza e que estrutura o núcleo básico de qualquer área de conhecimento científico. Se dissolve as disciplinas, se dissolve o conhecimento científico. E essa é uma afirmação do próprio Edgar Morin, no livro A Cabeça Bem Feita. Ele diz que, sem as disciplinas, o domínio do conhecimento científico tornaria-se vago e perigoso, né? Então, em torno da didática, gravitam elementos que recebem sua energia e, portanto, são iluminados por ela. Os planetas não produzem luz própria, eles são iluminados pelas estrelas, pelos seus astros, né? Então, que planetas poderiam ser esses? Em se tratando de didática, a gente também enfrenta uma certa cacofonia léxica, portanto, esses termos são aqueles mais comumente usados e podem aí ser substituídos por tantos outros. Planejamento, objetivos, conteúdos, experiências, metodologias, recursos, avaliação, organização do tempo, interações. Então, esses diferentes elementos orbitam a didática e constituem, portanto, o objeto de reflexão ou de pesquisa didática. As disciplinas científicas se estruturam principalmente por uma episteme da qual deriva uma espécie de repertório metodológico capaz de mobilizar a atividade investigativa no próprio campo, né? Sem a estrela, os planetas tornam-se corpos frios. Sem a didática, essas dimensões que foram mencionadas como planetas convertem-se em pura burocracia, que é o que nós comumente, né, nos deparamos tanto nas nossas experiências como profissionais estudantes, como nos nossos estudos, né? Como nas nossas pesquisas. Há um esvaziamento de intencionalidade pedagógica, portanto, de sentido didático, quanto ao desenvolvimento, à própria noção do que constitui cada um desses processos. Pode seguir. O universo também é constituído por aquilo que a ciência classifica como buracos negros, né? Ali é uma representação do buraco negro que
se aproxima um pouco mais daquilo que só é matematicamente traduzido. O buraco negro só pode ser traduzido matematicamente, então essa imagem é puramente uma representação do que pode ser um buraco negro, né? Porque como ele é constituído de matéria escura, a gente só consegue ver as bordas do buraco negro, né? E é um grande centro gravitacional que suga, né, um conjunto imenso de matéria distribuída no universo. Então, toda a galáxia também possui regiões de enorme gravidade. Na educação, elas podem representar processos que absorvem essa energia pedagógica. Então, quais seriam os buracos negros da nossa galáxia? A burocratização, o neotecnicismo, o produtivismo, a padronização excessiva, o ensino reduzido a desempenho classificatório, a avaliação transformada apenas em mecanismo de controle, a desprofissionalização docente, né? Quando esses fenômenos predominam, a luz da didática deixa de alcançar os estudantes, de alcançar as salas de aula e constituir espaços transformadores das práticas de ensino. Pode seguir. O universo está em permanente expansão, né? Essa imagem também representa um pouco desse movimento, né? Vou concluir. Que serve como uma metáfora para a gente pensar o modo pelo qual a pedagogia vai nessa epopeia, né, que acompanha a própria história humana, se deparando com novos desafios humanizatórios e civilizatórios, né, que surgem como emergências educativas. É exemplo daquilo que hoje a gente entende como aspectos fundantes da reflexão pedagógica, como pautas estruturantes da pedagogia: a inclusão, a diversidade, a inteligência artificial que nos desafia, não é? O confronto à crise climática, o entendimento das culturas digitais e suas formas de incidência nas sociabilidades humanas, a justiça curricular, não é, que dialoga tão de perto com a necessidade de diálogo entre diferentes saberes que foram invisibilizados em função do estigma da diferença, não é? As relações étnico-raciais, entre outras tantas. Então, a partir do diálogo com esses temas, a pedagogia se reinventa, revisita a sua própria história, os seus próprios fundamentos e adquire sentido como uma forma epistêmica relevante para entender um mundo em constante transformação e que nos desafia, inclusive do ponto de vista de condições de existência histórica como espécie. Pode seguir, e vou terminar. Portanto, a pedagogia é uma cosmologia da formação humana. Ela constitui o sistema de inteligibilidade que organiza o universo educativo. A didática, por sua vez, é uma estrela desse sistema, um núcleo de produção de energia pedagógica que transforma conhecimento, cultura e currículo em experiências concretas de aprendizagem. Sua luminosidade não deriva apenas de técnicas de ensino, mas da força gravitacional da própria pedagogia, que a sustenta epistemologicamente, que lhe confere direção ética, política e epistemológica. Muitíssimo obrigado por sua escuta. Você foi rigoroso no seu tempo, passou só 1 minutinho, 2 minutinhos só, mas tudo bem. Olhar a didática sobre disciplinas junto com a pedagogia. Estou aqui olhando, você falando e eu pensando, olha onde é que a didática foi parar junto com a pedagogia. No cosmos. E faz todo sentido, ela está ali, a pedagogia e o cosmos. Então agora a gente vai ouvir a professora Cristina. Pode vir, Cris. Cris vai falar dali também. E Cris terá ao mesmo tempo. Por isso que eu pensei, eu sei que você gosta de ficar embaixo. As suas palestras você gosta. Bom dia, gente. É um prazer muito grande estar aqui. Enquanto eles trocam slide, eu vou saudando.
Isso, agradecendo também suas presenças, principalmente o convite da rede, da Reped, na pessoa de Aline Mascarenhas, é uma querida, né? Eu agradeço a todos os fundadores e aqueles que fazem essa rede existir, uma rede tão potente, tão importante, que em tão pouco tempo já arregimenta professores do Brasil inteiro, pedagogos e pedagogas do Brasil inteiro. Meus parabéns pelo evento, pela lindeza, a Léo pela fala e pela poesia. Mas sem mais delongas, como só me deram 20 minutos, eu vou pedir 25. Quem me dera ter essa capacidade de síntese. Não, eu até sou boa de síntese, viu? Mas vamos ver aqui, porque pelo tanto que eu pensei em falar, não vai dar, né? Então eu vou reduzir bastante aqui a minha fala. Então, me sugeriram esse tema, nos sugeriram, né, os fundamentos epistemológicos, não, pode descer ou ficar se quiser, epistemológicos, formativos e disciplinares da pedagogia e da didática. E Léo me antecedeu justamente porque ele traz a visão mais ampla, né, da pedagogia, e eu me permiti descer a mais detalhes, né, o detalhamento do ponto de vista mais da ciência da educação e da ciência do ensino. Pode passar, por favor. Então, eu vou começar discutindo os pressupostos epistemológicos, principalmente da didática, porque da pedagogia, desde ontem, Selma, hoje Maria Amélia falou tão lindamente sobre isso, então vou me deter mais à didática. E esses pressupostos epistemológicos, a gente fala assim, o que é que são? Não são mais do que as bases teóricas, né, que sustentam esse objeto de conhecimento. Então, define a origem, a natureza e a validade desse conhecimento. No caso, eu vou falar aqui da didática e da pedagogia, porque não tem como falar de uma... segundo a metáfora de Leonardo, né, dentro do cosmos, sem falar do planeta, da estrela maior e das estrelas que estão em volta do... Como é mesmo que você falou? Já esqueci. Da galáxia e das estrelas, né? Ele coloca a didática como uma estrela. Dentro dessa galáxia existe também a pedagogia, né? Então vamos lá, vamos adiante. Bom, a gente já discutiu aqui desde ontem sobre a cientificidade da pedagogia, não vou entrar nisso, vamos adiante. Vamos adiante, pode passar, por favor, pode passar. Pode passar. Então, eu vou falar dessa relação entre pedagogia e didática e aqui fazer a defesa da didática também como um campo investigativo, não só como disciplina científica, mas também como campo de conhecimento. É um ramo do conhecimento pedagógico, da ciência pedagógica, ramifica da ciência pedagógica, mas possui um status próprio. Assim como o currículo vem se colocando nessa perspectiva, né? A gente conhece as teorias de currículo, tem grupos de pesquisa que discutem currículo no Brasil inteiro. A didática também é um campo epistêmico, e eu estou aqui nessa defesa, que tem uma relação de complementariedade com a pedagogia e uma relação de inclusividade, né? se é que podemos falar assim, em relação à pedagogia. E por que é importante discutir o reconhecimento da didática como uma ciência, a ciência do ensino? Posso falar assim? Eu defendo que sim. Por que podemos falar da pedagogia como ciência da educação, que é um fenômeno mais amplo, correto? Da didática como a ciência do ensino, porque é um fenômeno mais específico, tá? Sendo a educação esse fenômeno mais amplo, ele inclui outros fenômenos, epifenômenos, não é isso mesmo? O ensino, a aprendizagem, e como o ensino não existe sem aprendizagem, ele não faz nenhum sentido sem aprendizagem, vamos discutir esse núcleo da didática, que é essa relação entre o processo ensino e aprendizagem, tá certo? Mas o foco é principalmente voltado para as questões do ensino. Pode passar. Por que é importante discutir isso? Primeiro, porque confere autonomia, né? Status epistêmico a essa área que foi tão invisibilizada dos anos 60, 70 para cá, com o tecnicismo. Tá? Foi extremamente esvaziado o conhecimento didático.
tido como uma matéria só normativa, só de técnicas de ensino. Na época em que eu fiz pedagogia, que eu fiz o curso de magistério, era assim, anos 80, foi necessário uma reviravolta, um repensar desse conhecimento, desde a didática em questão dos anos 80, na PUC do Rio de Janeiro, para só erguermos um campo de conhecimento extremamente importante e fundamental, como disse Leonardo, nos cursos de licenciatura, para a formação de professores. Então, a pedagogia, porque ela deixa de ser vista como uma vocação, né, um dom natural, né, essa minimização da pedagogia interessa talvez alguns setores da sociedade, né? Nós vivemos numa sociedade capitalista, né, que não é tão interessante pensar em povo educado, autônomo, crítico, etc. Então, essa ideia da pedagogia é um dom, quem sabe, a pedagogia está voltada para a educação de crianças e tal, é uma redução muito forte que se faz em relação à pedagogia. E que paira muito isso no senso comum, e que é necessário que a gente faça uma reviravolta a esse respeito. É por isso que é tão importante um seminário como esse, e essa discussão sobre o seu caráter científico, assim como a didática, que é também, como ramo científico, vai oferecer ao professor um repertório teórico-prático mais sólido, mais consistente, para planejar, para mediar, para avaliar, não é? Para interagir com os alunos, para ter consciência do que é ensinar, do que é aprender, né? Que consciência é essa? Que consciência didática é essa que está faltando, né? Avaliar o ensino com intencionalidade, também com criatividade. É muito importante conferir estatuto científico, também a didática como a ciência do ensino, porque isso valoriza profissionalmente o docente, a nós pedagogos e também aos docentes de qualquer área de conhecimento. E garante, de alguma maneira, não é que garante, né? Potencialmente, né? Garante, né? Esse compromisso ético e social, né? Do professor com a sociedade, né? Confere importância. E não sei se vai dar tempo de falar isso, mas eu acho que Selma já discutiu esse respeito, algumas digressões do cientificismo à cientificidade aberta. Essa ideia da pedagogia como ciência, ela extrapola a visão positiva de ciência, né? Que é uma visão fechada, uma visão de causa e efeito, do terceiro excluído. É um processo reduzido a uso de cálculos, probabilidades, perspectivas probabilísticas, né? Estatísticas. Há uma visão aplicacionista de ciência, não é isso que queremos. Nós, quando falamos na pedagogia, e eu também defendo, assim como outros autores aqui presentes, como Selma, também a didática como ciência, estamos pensando numa perspectiva qualitativa de ciência, numa perspectiva aberta de ciência, uma ciência humana, interdisciplinar, por definição, que nós nos apoiamos nas outras ciências da educação para explicarmos o nosso fenômeno maior que é o da educação, e um fenômeno tão grande quanto o da educação, mas tem uma relação de inclusividade, que é o processo de ensino e de aprendizagem, certo? Um rigor outro, uma ciência que generalização, não existe uma generalização absoluta, mas é uma generalização nos estudos que fazemos nessa área, naturalística, ou seja, o leitor se vê representado quando ele lê um estudo no campo da didática ou da pedagogia, ele vê a sua realidade ali também representada. Isso é generalização naturalística. Nós compreendemos, assim, uma visão que integra a teoria prática, a compreensão do fenômeno em rede, do mundo objetivo, sem deixar de lado o estudo das subjetividades humanas também, né? Assim como a psicologia, ela estuda, não é, o ser humano, inclusive na sua subjetividade, a pedagogia didática estuda o ensino, sem deixar de lado também, a meu ver, essa subjetividade, né? Sem deixar de lado essa relação intrínseca, podemos dizer dialética, entre mundo objetivo e subjetividade humana, nessa perspectiva rizomática, complexa, de recursividade, em que a causa traz diversos efeitos e os efeitos retroalimentam as causas dos fenômenos. Então, essa visão é complexa, ela é muito importante para a gente entender o Estatuto de Ciência Aberta. Pode passar.
Então, como ciência do ensino, superando essa visão cientificista, aí, entre aspas, né, positivista, né, já bastante superada, vamos compreender o fenômeno do ensino visto em perspectiva histórica, né, contextualizada, na perspectiva situada, portanto, diferentes contextos. Ele tem suas singularidades, mas se nós observarmos bem, existe uma certa regularidade em qualquer cenário, na organização do ensino e na sua dinâmica, o que permite a gente chamar esse objeto de conhecimento de científico. Porque tanto aqui como no Canadá, como na África, o ensino requer uma certa organização, requer planejamento, requer mediação, requer avaliação. Concordam comigo? Então, nesse sentido, e por produzir saberes próprios e específicos, nós podemos também chamar a didática da ciência do ensino. Tá? Podemos passar. Toda profissão, ela requer saberes especializados. A professora Maria Amélia chegou a falar aqui, né, da área médica, dos saberes da medicina e tal. Na pedagogia e na didática, nós produzimos saberes também. Saberes pedagógicos e saberes didáticos. Tem um autor canadense que eu gosto muito, Clermont Gautier, que fala em saberes da ação pedagógica. Porque na América do Norte, assim como em outros países da Europa também, a concepção de pedagogia, ela é muito fluida em relação à didática, não é a mesma coisa para nós. Então, para nós é importante, acho que Selma já fez isso numa obra dela, Maria Amélia também, em chamarmos de saberes pedagógicos aqueles que são afetos e relacionados ao fenômeno da educação como um todo. As teorias da educação, as teorias de currículo, por exemplo, fazem parte do que a gente chama de saberes da educação, de saberes pedagógicos. E a didática? Quais seriam os saberes didáticos? Aqueles que se relacionam à questão do ensino, ao fenômeno do ensino, que não pode ser visto entre paredes, não, somente na sala de aula, não. Extrapola, né? A gente tem que compreender esse fenômeno na sua multidimensionalidade, não é só do ponto de vista da técnica, tomar aula aqui, olha essa técnica, olha essa estratégia. Não é bem isso, mas é a compreensão do local e do global, não é isso? Do uno e do múltiplo, da individualidade, mas também da diversidade, né? Nós temos pessoas diversas, de origens culturais diversas, de opções sexuais diversas, de etnias diversas, então o olhar também é diverso, mas também é singular, né? Então essas questões complexas, elas estão presentes nessa profissão e nessa ciência do ensino, que produz saberes que precisam ser reconhecidos e validados cientificamente. Estamos falando de um repertório desses saberes. Eu defendo a importância desses repertórios. Repertórios do conhecimento didático, dos saberes didáticos, como quisermos chamar. Depois a gente discute o conceito de conhecimento e de saber, mas eu prefiro chamar assim. Eles vão ajudar o docente a trabalhar com maior consciência didático-pedagógica e não a atuar como aquela pessoa que cria uma jurisprudência privada na sala de aula. Ele fez aquilo, deu certo, amanhã vai repetir, né? Fez aquela avaliação, deu certo, então da próxima vez, na próxima turma eu vou usar também. Fez aquela estratégia de ensino, entre aspas, deu certo, pô, valeu. Agora, fez aquela, não deu certo, e aí, como é que a gente fica? Ensaio e erro? Entendeu que a jurisprudência privada? Então, é muito importante a gente criar um repertório desses saberes, sem, contudo, limitar a ação didático-pedagógica a esses saberes que se relacionam com outros tantos que são produzidos na emergência do cotidiano. Né? O cotidiano, ele é fundamental a gente entender. Mas esse fenômeno, insisto, ele possui uma certa regularidade, mas ela pode ser modificada, ela pode ser restaurada e ela pode ser reconhecida cientificamente, e assim a gente pesquisar a respeito, porque a gente já está fazendo isso. Quando Daniela, que está aqui na minha frente, que é me orientando, eu vou falar, ela pesquisa sobre assessoria pedagógica, Dani está aqui.
ela está trabalhando dentro de um campo específico, que é da pedagogia. A pedagogia, inclusive universitária, que é uma ramificação da pedagogia como a ciência da educação. Vocês estão entendendo? Quando o meu aluno Alexandro discute estilos de docência na sala de aula, ele está se referindo a que campo? Pedagogia ou didática? Didática, é o campo da didática. Está imiscuído na pedagogia? Claro, essa distinção que a gente faz, ela é uma abstração nossa, que na verdade tudo está interligado, tá? Claro que a didática está interligada. Há uma relação de interdependência entre as duas. A didática não forma o pedagogo especialista, por exemplo, em pedagogia social ou outros ramos da pedagogia, né, popular, ou a pedagogia que acontece em outros espaços sociais que não somente a escola. A didática forma o docente, a docente, para o ensino, entendem? Então, o pedagogo, que é duplamente professor, né, educador e é professor e é professora, o pedagogo e a pedagoga necessitam da didática para a compreensão desse fenômeno que vamos dizer assim, nuclear para a sua própria ação dentro da escola. O pedagogo escolar, a pedagoga escolar, ela vai trabalhar com coordenação, ela vai trabalhar com orientação, não é isso? Ela tem que estar por dentro daquilo que acontece também na sala de aula. Mas a didática, ela está também para aqueles que são da área da matemática, para aqueles que são da área da história, daí por diante. Pode passar. Então, interessa-nos saber, do ponto de vista formativo também, o que é ensinar, o objeto da didática, quais os saberes, habilidades e atitudes essenciais a esse fenômeno, o que deveria saber aquele que planeja e atualiza o ensino na sala de aula. São muitas questões que nós discutimos. Eu ensino didática na Federal da Bahia, ensinei durante 30 anos aqui na UNEB, me sinto muito em casa aqui na UNEB, aqui na antiga FAEBA. Estou vendo minhas colegas de Socorro, Cássia, Ren, Cássia é da UESM, mas Socorro daqui foi minha colega da didática e tantas outras, Mônica. E desde sempre, 60 horas a gente acha pouco tempo. Tanto que na UFBA a gente trabalha didática 1 e didática 2, 120 horas. E como é que os departamentos, e aí eu vou falar do aspecto formativo da didática enquanto disciplina, né, componente curricular, como é que as unidades de ensino requerem didáticas específicas para suas áreas, que é correto, mas querem destituir da formação desse docente uma visão geral do que seja ensinado, que seja aprender, das teorias da educação. Quem faz isso é a didática. Vocês entendem? Então, nos currículos extremamente disciplinares que a gente conhece, a partir das diretrizes curriculares nacionais, desde 2006, a didática ela vem sendo reiteradamente, inclusive, esvaziada do seu conteúdo formativo, né, crítico, que visa a formação do sujeito, daquele ator social, com autonomia, né, com visão crítica da realidade, com criatividade para saber trabalhar também a criação de conhecimento, a construção de conhecimentos novos. E estamos vendo migrar para essas unidades de ensino a didática, chamada também, entre aspas, de didática geral. No meu departamento, na UFBA, nós chamamos de didática, tão somente didática. E as didáticas específicas, didática e praxis seja geografia, de matemática ou lá o que seja. Muitas dessas unidades, como dança, como até música, pasmem, teatro, levaram a didática para seus próprios institutos e não oferecem mais no seu currículo a didática geral. Então, a gente percebe que esses professores futuros têm no seu currículo algo que fica muito a desejar, porque perdem a visão pedagógica, já que nos cursos não tem a disciplina pedagogia, que trabalha com as teorias da educação e etc. Somos nós na didática que fazemos esse papel, tá? Eu não sei como é que está meu tempo, mas eu posso ir adiante. Por favor. Ai, ótimo. Ótimo. Então, há muito tempo que se fala sobre
as didáticas, não existe só uma didática, como não existe uma só pedagogia, porque não existe uma só forma de educação. Desde Paulo Freire a gente compreende que existem educações, não é isso? E existem pedagogias. Hoje Maria Amélia falou sobre isso, né? Falou da importância da gente prestar atenção aos saberes que emergem do campo, por exemplo, da praxis dos indígenas, né? Das comunidades quilombolas, né? Das pessoas que têm particularidades, singularidades dentro da nossa diversidade sociocultural, que é importante a gente prestar atenção nisso, e que demandam também algumas especificidades, embora o núcleo e a essência, ela permaneça. A pedagogia como a ciência da educação, a didática como a ciência do ensino. Na didática, eu não vou falar longamente sobre isso, porque está nos livros, mas, enfim, é bom a gente entender que a didática, sem a pedagogia, ela é esvaziada de sentido, e a pedagogia sem a didática é cega. Já dizia Immanuel Kant, citado muito por Selma, e eu peguei dela também essa citação. Na didática prescritiva dos jesuítas, através da Ratio Studiorum, a gente tinha uma perspectiva muito normativa, né? Muito, pode passar, por favor, muito focada somente na explicação, é a pedagogia explicacionista, é a pedagogia da memória, é a pedagogia do disciplinamento comportamental. E essa pedagogia, ela traz no seu bojo uma didática que, por assim dizer, reitera essa mesma ideologia. Então, a gente tem, se vocês estão vendo aí, os princípios operativos da Ratio Studiorum. É assim, a verificação do estudo anterior, vamos dizer assim, é um método, né, didático, entre aspas, aí, dessa pedagogia, e que a gente vê se repetir ainda na atualidade. Vamos passar adiante. O fundador da didática, se é que a gente pode dizer assim, já adiante do século XVI, o nosso Comênios, né, ele escreveu a Didática Magna, ele evolui um pouco mais, já traz um pouco mais de interação entre o sujeito que aprende e aquele que ensina, mas vocês estão vendo ali alguns dos princípios operativos da Didática Magna, né, de Comênios, lá do século XVII, mas a gente vai ver que é um conhecimento que está fora do sujeito também, que precisa ser transmitido. A perspectiva ainda é bastante transmissional. Vamos passar. Então, essa foi uma didática muito transmissional. Mas tivemos, com Herbart, já no século XVIII, vocês estão vendo que 100 em 100 anos a gente vai evoluir. A primeira visão mais científica da pedagogia e da didática vem com Herbart, né? Mas ainda assim, ele evolui, mas já traz a questão da importância do estudo da mente humana para a gente falar de pedagogia e de didática, porque isso é fundamental. Como é que eu vou ensinar se eu não sei o que é aprender? Quais mecanismos levam aquele sujeito a aprender na sala de aula? Como é que ele assimila, assemelha, né? E ele, vai falar disso, de assimilação no século XVIII, né? Depois que a gente recupera isso, né? Traz a sua epistemologia construtivista, depois Vygotsky, que foi um tradutor que Piaget na Rússia, daí por diante. Mas a gente tem essa incursão aí do estudo da mente humana como um fundamento científico que traz a psicologia para dentro da pedagogia, né? A psicologia da aprendizagem e do desenvolvimento, pode passar, que passam, pode passar, ganhar importância. Esse aspecto psicopedagógico dentro da pedagogia e da didática, a gente não pode deixar de lado, sinto muito. Não é psicologizar a educação, mas é compreender que estamos tratando com seres que sentem e pensam, né? Não pensam só, né? A gente sente, né? A gente pensa, então a gente precisa conhecer, é uma ciência irmã da pedagogia, muito das teorias de aprendizagem, muito das teorias do desenvolvimento, né? Desde Herbart, principalmente Piaget, Vygotsky, mas na atualidade os neurocientistas, né? Que a neurociência que tem trazido tantas contribuições para a compreensão do cérebro humano, para assim a gente pensar na didática que também, além de crítica,
ela seja efetiva na sala de aula e produza também seres emancipados, mas através de aprendizagens significativas e não apenas reprodução de um racionalismo que já vem de muito tempo. Então, vocês estão vendo ali na didática Wehrmachtiana, existe toda uma necessidade de preparação do conteúdo a partir daquilo que os alunos trazem, por comparação, então, que eles vão aprender, comparando, né, o assunto que você traz, o conteúdo que você traz, com o que os alunos têm como background. Então, acho que Hegel já falava, esse filósofo inglês, ele já trazia a importância disso, da assimilação por comparação, da generalização do conhecimento em situações semelhantes através da exercitação e aplicação do conhecimento. Então, ele para na exercitação. E aí, a exercitação, eu estou falando de uma didática, a exercitação é importante na sala de aula? Claro, né, gente? Em dança, em teatro, em qualquer conhecimento teórico, sem você exercitar, sem você usar memória, sem memória você não faz nada, entende? Mas não pode parar aí. Aí é que está, a gente não pode parar aí. A gente tem que ir adiante, problematizar o conhecimento e produzir novas formas para passar. Então, essa era uma didática, eu já falava, né? O aluno, embora ele realize abstrações, né, a partir de leis universais e tal, ele fica muito ali situado, né, em perspectiva abstrata, ainda bastante racionalista, e também na aplicação por meio de exercitação. E na escola nova, que eu não vou aqui descer detalhes, com o método da descoberta, de Elis Teixeira, ele vai trazer a pesquisa para o ensino. Isso é muito importante. Aquela questão do... nós vimos uma exposição, eu e Selma, os inclassificáveis. Classificar é muito complicado. Dizer que a escola nova, o Wehrmacht e tal são conservadores é um negócio muito complicado, são de uma linha liberal. Entende que Paulo Freire é regionalista porque ele pensa muito no saber local. Eu acho que essa é uma digressão muito perigosa. Então, são inclassificáveis, tá bem? Eu não estou aqui assumindo, eu não sou escola novista, também não sou Wehrmachtiana, eu sou adepta, signatária de uma outra pedagogia, de uma outra didática, mas que tem nessas pessoas muito da sua base. Mas vamos lá, ele pensou numa didática como pesquisa, né? Com problematizações, certo? Com formulação de hipóteses, com escolha, solução de problemas. Ele era construtivista. Se eu disser isso, muitos vão dizer que eu estou cometendo aqui um equívoco conceitual grande, mas ele foi um grande leitor de Piaget, né? Piagetiano, que foi recuperado no Brasil nos anos 90. Então, não posso dizer, mas a perspectiva dele é construtiva, vamos dizer assim, vamos passar adiante. Não é exatamente dentro da teoria crítica, marxista, mas ele foi um cara que pensou além do seu tempo, né, também, né, de alguma maneira revolucionou a educação. Pode passar, não vai dar tempo de dizer. A gente sabe que com o tecnicismo, e principalmente a didática a partir da taxonomia dos objetivos de Bloom, ela ficou muito, muito, muito restrita, ela voltou anos atrás, né? Ela regrediu, a meu ver, ela regrediu bastante. Pode passar, por favor. Ela regrediu porque nessa taxonomia a gente vai ver uma classificação também hierárquica de níveis cognitivos, inflexíveis, né? E é preciso a gente pensar, hoje em dia a neurociência já nos dá conta, a neuropsicologia, da plasticidade cerebral, né? De que o nosso cérebro está em constante transformação, que as sinapses, que são as conexões entre os neurônios, se multiplicam a cada aprendizagem, a cada descoberta no nosso cotidiano, não só na sala de aula, né? E, portanto, que é extremamente necessário que a gente traga desafios para que as pessoas possam fazer suas próprias conexões. E, no entanto, essa taxonomia,
embora ela tenha revolucionado nos anos 50, lá nos Estados Unidos, ela foi importada aqui no Brasil nos anos 70. Ela foi usada para mensurar e organizar a realização de objetivos educacionais. Tá? Não foi culpa de Bloom especificamente. Ela foi interpretada assim, né? Como não é culpa de Piaget o insucesso do construtivismo, tá? Ele foi utilizado e ressignificado e pode ser criticado na sua atualização na sala de aula, mas não, ele se revolveria no túmulo se a gente dissesse que são pessoas que pararam no tempo, que erraram, enfim, vamos lá, vamos adiante. Então, aqui a taxonomia de Bloom, eu já tenho que falar, mas vocês poderão observar que são essas etapas até o nível 5, hoje já se fala em criação como outro nível, mas são níveis, estágios, que não se interpenetram tanto quanto a gente pensa que deveriam ser. Vamos lá, vamos adiante, eu vou então concluir. Houve uma reforma do pensamento didático a partir dos anos 80, que fez eclodir, e dentro desse grande seminário, e de outros também que aconteceram em São Paulo, não só no Rio de Janeiro, fizeram eclodir outras teorias didáticas, a meu ver, que passaram a discutir o objeto da didática, que deixava de ser apenas as técnicas de ensino e passava a ser o processo de ensino numa perspectiva multidimensional. Viva a Vera Maria Cambô, que foi uma propiciadora desse seminário, assim como Selma Carreiro Pimenta também em São Paulo, que trouxeram à baila discussões que mudaram completamente o estatuto da didática. Eu vou encerrar dizendo que teorias didáticas então eclodiram, e agora é a hora e a vez da didática. Atenção, viu? A gente já tem livros sobre as tendências pedagógicas, desde Saviano e Libânio, também eu, com a minha humildade, já escrevi sobre isso. E agora estamos a escrever sobre as teorias didáticas. O livro A Didática Crítica no Brasil, que Selma organizou junto com André Longarese e Roberto Puentes, traduz essa multiplicidade de teorias práticas, né? Teorias e práticas. Não existe prática sem teoria, nem teoria sem prática. A Amélia já falou disso, não vou voltar a esse ponto. Mas nós não podemos perder de vista. São nomenclaturas diversas que vão falar da mesma coisa. Vão falar da mesma coisa, mas sob prismas distintos. E vamos compreendê-las não em contraposição umas das outras, mas numa relação de complementaridade, né? Que a perspectiva que a gente abraça é essa de rede, né? É essa de que uma... pode passar, só para finalizar, pode passar, por favor. A didática desenvolvimental, de Libânio, a intercultural, de Vera Cambô, a didática sensível, que eu venho trabalhando, a didática complexa, transdisciplinar também, de Marisa Suano, a dimensão formativa da didática, eu vim falando nesses entremeios, não vai dar tempo de eu falar de imagine, né? Eu queria falar ainda desse aí. Né? Então, para concluir, a escolha de uma corrente de pensamento pedagógica está sempre atrelada a uma escolha epistemológica e didática. Qual é a sua concepção de conhecimento, professor, pedagoga? Epistemológica, né? Qual é a sua concepção pedagógica, porque está diretamente relacionada? Se a sua concepção epistemológica de conhecimento é de transmissão, de que o conhecimento são apenas informações, a sua concepção pedagógica ela vai ser conteudista transmissional. Se a sua concepção de conhecimento ela for uma concepção aberta, reflexiva e transformadora, a sua concepção pedagógica vai ser aberta, flexível, e a sua concepção didática também. Tá? Então, a gente está aqui defendendo essa coerência, pensar a educação, portanto, supõe pensar no nosso projeto histórico de sociedade. Pensar a educação exige também que, além desse projeto histórico de sociedade, nós pensemos na formação de pessoas humanas em toda a sua complexidade, para além da sua porção, ator social, político e tal, que nós todos somos.
exige que pensemos também do ponto de vista ético, do ponto de vista estético. Né? Eu acho que é fundamental a gente também pensar na subjetividade desses sujeitos. E é isso que a gente traz ali. Eu vou. Cássia, já sei que vou sentar na cadeira. Eu vou subir. Muito obrigada, gente. Então, a gente estava ali reclamando que há pouco tempo está tanta coisa boa da professora Cris com o professor Léo. Pensar a didática, aí às vezes eu fico pensando, né? A didática crítica, a didática sensível, a didática funcional. São encaminhamentos que a gente dá ao trabalho que a gente desenvolve em sala, na construção de um professor que pensa o ensino. E aí, quando a gente fala da didática sensível que Cris traz, a gente pensa na capacidade, eu penso assim muito, na capacidade de formação de um professor que tem um olhar fofo, que tem um olhar compreensivo sobre aquilo que faz, sobre o sujeito que é aprendente, mas que a gente não pode esquecer isso tudo que Cris trouxe, que é o ato de ensinar é um ato intencional. Né? Ele não é aleatório, ele não é por tentativa e erro, ele é um ato intencional. E a didática, ela, quando você compreende que ela tem como objeto de estudo o ensino, você compreende que você pode trazer para ela a questão da afetividade, de um olhar diferente, de compreender o ato de ensino para além da relação de ensinar e aprender como se eu transmitisse algo para alguém, que não acontece isso. Então, eu sou professora de didática há muitos anos, eu sempre escuto Cris, a professora Selma, agora eu vejo muito o Léo, e eu fico muito preocupada, eu sempre me preocupo assim, não é essa compreensão de como eu me aproprio da didática, mas do que eu ensino em didática para os meus alunos. Né? Quais são os conteúdos, já que é um campo disciplinar, quais são os conteúdos que eu trago para a minha disciplina, para a minha sala de aula, para eu fazer com que eles compreendam o ato de ensinar como uma ação intencional, política, social, como um ato que trabalha com a sociedade, que você trabalha com sujeitos. Então, e eu sempre digo, o ensino é pensado, é refletido, ele não pode partir do nada. Não é assim que a gente ensina. Uma coisa é você, na relação pedagógica cotidiana, sem método, sem ética entre aspas, né, vamos dizer assim, sem base epistemológica, sem princípios. Não é assim. No campo do ensino formal, se a gente pode usar assim, você precisa pensar e refletir sobre ele. E a didática te dá esses elementos. Então, eu agradeço muito e vou passar para vocês. Agradeço muito a fala de Léo, porque foi lúdico, a Cristina aqui, a Luquezzi, foi poético, foi fazendo a gente perceber no campo em que ela está inserida, né, como ela, como estrela, faz parte dessa constelação maior, e Cris vem trazendo para a gente o que a gente estuda em didática, o que a gente vê em didática, e mais trazendo para nós a ideia de que aquilo que você concebe como pedagogia, que você concebe como educação, que você concebe como ensino, vai delimitar ou vai orientar aquilo que você desenvolve como professora, como se apropriando da didática para ser uma professora. Eu agradeço bastante, fala bastante Rita, vocês dois.